Bom dia, amigos da TV Guarani. Estamos novamente aqui, direto do CT do Guarani, para mais uma rodada do Campeonato Paulista da categoria Sub-17. Hoje teremos o Guarani enfrentando a equipe do Referência. A equipe do Referência que ocupa a segunda colocação do grupo 31, com uma vitória e uma derrota. Marcou 3 gols e sofreu 2, levou 3 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. A equipe do Guarani, 2 vitórias. Marcou 4, não sofreu gols ainda nessa terceira fase, levou 4 cartões amarelos e nenhum vermelho. O Guarani venceu a equipe do Mirassol aqui no CT do Guarani pelo placar de 2-0. E na semana passada, enfrentando a equipe do Brasilis, lá em Águas de Lindóia, também venceu pelo placar de 2-0. Quase tudo pronto, as equipes fazendo seus últimos gritos de guerra lá dentro do vestiário, aquele incentivo para daqui a pouco entrar em mais essa jornada aqui no CT do Guarani. Hoje as imagens são de Cauã, nas técnicas e nos comentários, pegaram o bom dia dele, João Luiz de la Coleta. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que estão na TV Guarani. Guarani que se prepara para mais esse compromisso do Paulista Sub-17 em clima agitado, em clima de derby, que acontece na tarde de hoje no Brinco de Ouro, aqui do ladinho do CT. Eu vou falar, o vento tá fazendo um estrago aqui, meu. Minha caneta foi pro chão, o tripé aqui do lado quase foi pro chão, a folha voou. Mas são coisas que acontecem em uma transmissão, quem sabe faz ao vivo e não tem como. Ah, meu pai do céu, mas quem sabe faz ao vivo. Se vira nos 30 aqui. Tudo ok agora, tudo preparado. As equipes já estão saindo ali dos seus respectivos vestiários. Daqui a pouco já estarão aqui no gramado para mais essa jornada. Aproveitar, mandar aquele recado, né, João, para os amigos de casa. Seja um sócio campeão. Planos a partir de R$30, você acompanha e ajuda, né, João? Exatamente. Escaneie o QR Code que está aparecendo aí na telinha da TV Guarani e se associe e mostre sua paixão pelo Bugre Campineiro. Planos a partir de R$30, seja um sócio campeão. Muito bem, é isso aí. Então já acione, já pegue aí o QR Code aí, tire uma foto ou acione aí para você já veja as vantagens, veja aquele plano que se encaixa melhor para você e ajude o Bugre aqui da cidade de Campinas. Lembrando que a terceira fase, estamos já na terceira fase do Campeonato Paulista, vão classificar 2 equipes de cada grupo e aí sim começa o mata-mata. São 16 grupos com 4 equipes cada uma, vão se classificar 2 equipes, a primeira e a segunda colocada, e aí é o mata-mata, o ranqueamento vai ser pela classificação geral, começa o mata-mata. Algumas curiosidades do Campeonato Paulista da categoria Sub-17, a melhor campanha até o momento é da equipe do Palmeiras. Os artilheiros Marcos Vinícius do São José e Gustavo Góes do Esfera com 16 gols. Só temos uma equipe invicta na competição e o placar mais comum 1-0 em 92 jogos. Até o momento, contando as 3 fases da competição, já tivemos 2.817, tivemos a amostragem de 2.817 vezes de cartão amarelo, 316 vermelhos e 1.847 gols. As médias, cartão amarelo 4,7 por jogo, vermelho meio cartão vermelho por jogo e os gols 3,1 gols por partida. A equipe do Referência, que andou cerca de 76, 80, uma faixa em torno de 80 quilômetros para chegar aqui, mais ou menos 1 hora e 10 para chegar até aqui a cidade de Campinas. Na rodada de hoje, a equipe, além de Guarani e Referência, o Brasilis enfrenta a equipe do Mirassol em seus domínios lá em Águas de Lindóia. Na quarta rodada, aí começam os jogos da volta, Mirassol e Brasilis em Mirassol e a equipe do Guarani vai enfrentar a equipe do Referência em Santana de Parnaíba. Essas são algumas informações que você encontra aqui, que você vai encontrando aqui na TV Guarani, que a gente vai passando para os amigos de casa. As equipes já vão
se preparando para todo aquele protocolo tradicional da Federação Paulista de Futebol, a entrada das equipes com o hino da federação e depois a execução do hino nacional brasileiro. A Mônica já está aqui com a gente na transmissão, falava que estava tudo escuro na transmissão, não, na TV já está tranquilo, tá tudo certo. Então tá bom, Mônica. Então faça que nem a Mônica, já se inscreva no canal, deixe seu like e mande sua mensagem aqui pra gente, pra quem é sua torcida, pra quem se você tem alguém conhecido dentro do gramado, algum amigo, primo, filho, tio, sobrinho, sei lá. Mande aí sua mensagem, à medida do possível, a gente vai falando pros amigos de casa. Lembrando que a equipe do Sub-15 está jogando lá com o time da Rua de Cima hoje, na cidade de Itapira, e até os 32 minutos do segundo tempo, a equipe do Guarani ia vencendo por placar de 2-1, com gols de Miqueias e Dreger. Assim que terminar, quem tivermos a informação no término da partida, passaremos para os amigos de casa o resultado da partida. A gente já viu a equipe do Referência passando por aqui, os reservas, a equipe titular já está posicionada também lá na saída do seu vestiário, Guarani com a sua camisa tradicional, camisas, shorts e meiões verdes. A equipe do Referência é uma camisa listrada em branco e laranja, shorts branco, meiões brancos, essas são as cores da equipe do Referência. As equipes já vão se preparando aqui para entrar no gramado, para termos início a mais essa jornada esportiva. Primeiro e segundo colocado vale a liderança do grupo, né, João? Exatamente, Marcelo, vale a liderança do grupo. Lembrando, como você bem disse, nessa fase classificam-se apenas os 2 primeiros diretamente para as 32 avos de final. Quantos grupos são? 16. Vão se classificar 32 equipes. Então, 16 avos de final. 16 avos de final, né? 16 jogos? Senão seria 64. São 16 avos de final. E agora você já acompanha aí o protocolo de entrada das equipes. O quarteto de arbitragem à frente. A equipe do Referência vai se posicionar à sua esquerda na telinha aqui da TV Guarani e a equipe do Guarani à sua direita. Quase tudo pronto, você escuta os fogos de artifícios ao fundo aí. As partidas 17 horas tem o derby hoje. Tem o derby valendo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Aguardando o término do hino da federação, agora vamos ao hino nacional brasileiro. Muito bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro, aquele protocolo de cumprimento das equipes e sem demora, João Luiz de la Coleta, como vem a equipe do Guarani? Muito bem, Marcelo, a equipe do Guarani vem a campo. Perdeu o papo, fugiu aqui a minha anotação. A equipe do Guarani, do técnico Luiz Estrada, vem com 1, Bernardo, 2, Luque, 3, Leonardo Ferreira, 4, Ananias, 5, Iude, 6, Vicente, 7, Vitor Benedetti, 8, Mazuca, 9, Guarnier, 10, Derek
e 11 Raife. Muito bem, e como vem a equipe do Referência do técnico Amilson Pedroso? A equipe do Referência, técnico vem com 1 JV, 2 Tomé, 3 Patrick, 4 Lucão, 5 Ferreira, 6 Farias, 7 Rigorf, até achei que tinha anotado errado, 8 Bruno, 9 Guerra, 10 Cezinha e o capitão é o Gui Borges, camisa número 11. E como vem a terceira equipe, aquela que manda em campo, João? A equipe de arbitragem designada pela Federação Paulista de Futebol hoje está a cargo de Jefferson Silvestrini, auxiliado por Alisson Alberto dos Santos e Lucas Las Casas Júnior, e o quarto árbitro Alex Gouveia. As equipes finalizando seus últimos aquecimentos, aquele bate-bola, aquele protocolo, aquela descontração não, mas aquela soltada antes do início da partida. A bola já está no centro do gramado, a equipe do Guarani fica à sua direita neste primeiro tempo, a equipe do Referência à sua esquerda. Estamos aguardando só o término do posicionamento das equipes. Tanto agora o Guarani quanto o Referência vão para aquela última rodinha, aquela última palavra de incentivo. Os demais membros das comissões técnicas já vão se retirando do gramado para termos início a essa terceira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da categoria Sub-17. O árbitro da partida também vai lá conversar com os técnicos, aquele último bate-papo, né, João? É, exatamente, aquela última orientação, cumprimentar até os técnicos. A gente sabe que depois que o jogo começa, né, Marcelo, o pessoal dá uma estressada extra, digamos assim. E chegou a informação pra gente na categoria Sub-15, o derby de hoje acabou empatado em 2-2. Gols do Guarani marcados por Miqueias e Dreger. Miqueias e Dreger. Tudo pronto, a equipe do Referência já se posiciona, vai dar o pontapé inicial para mais essa jornada aqui na TV Guarani. Já se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem e mande sua mensagem aqui pra gente. À medida do possível a gente vai falando para os amigos de casa. Tudo pronto? Está valendo! É a categoria Sub-17, terceira rodada, primeiro tempo aqui no CT do Guarani. A equipe do Referência já vai tocando a bola, tenta o lançamento aqui à frente. A bola era com o camisa 7, o Rigorf. Afastou a zaga do Guarani, tentou já o lançamento para o Guarnier. Acabou saindo muito forte. Na cobertura o Patrick e é só... houve um desvio. O árbitro, o Jefferson, identificou um desvio no caminho ali do jogador da equipe do Referência. É escanteio, o primeiro escanteio da equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo do seu ataque. Na marca de 34 segundos. Tudo pronto aqui, o árbitro já se posiciona, autorizada a cobrança de escanteio. Bola fechada lá no segundo pau, passou pelo goleiro, passou por todo mundo, houve o desvio. Houve o desvio lá do goleiro JV, mais um escanteio para a equipe do Guarani, agora pelo lado direito do seu ataque. Vai lá o camisa 8, Mazuca, para a cobrança. Mazuca já se posiciona. O assistente número 2, o Lucas Las Casas, já verifica se a bola está na posição correta, tudo ok, autorizado. Vem a cobrança do Mazuca. Bateu fechado, no segundo pau também passa por todo mundo, vai direto pela linha de fundo. E é só tiro de meta a favor da equipe do Referência. O JV vai lá com toda a calma, toda a tranquilidade. Já viu a pressão da equipe do Guarani nesse início de partida. Ele acalmou o jogo, já sai tocando do lado lá para o seu companheiro, era o camisa 4, Lucão. Lucão já afasta essa bola, manda à frente, tenta disputar a bola, o Guerra, acabou não conseguindo o domínio, sai com bola e tudo pela linha lateral para a equipe do Guarani. Luque já bateu lá na frente procurando Mazuca. Mazuca tenta o domínio. É o Guarnier ali com a bola, vai tocando a bola, vem avançando aqui do Guarani, passou por um, passou por dois, chegou no terceiro, conseguiu o toque aqui na esquerda, bola chega até o Vicente domina, revolta para o Vitor Benedetti já invadiu a grande área, saiu, afastou, dominou, tem o Vicente ao seu lado, chegou no Vicente, tentou o cruzamento, ele mais jogou para cima do jogador do Referência, conquistando mais um lateral a favor da equipe do Guarani. É aquele negócio, né, Marcelo? Tava sendo apertado ali no canto, preferiu chutar no adversário
e continuar com a posse da bola. E ganhou lateral, já tentou lá na frente com o Guarani na disputa de bola, a bola foi mais para cima do que para frente, ainda pinga dentro da grande área. Agora sim conseguiu afastar um pouco a equipe do Referência, mas recupera a bola Yudi já toca aqui na esquerda, vem avançando a equipe do Guarani, vai tocando a bola, Vicente com ela, acabou perdendo, Guerra auxiliando aqui seu sistema defensivo, já recuperou a bola, tocou mais atrás para o Bruno já começa o jogo novamente com Farias tenta passar lá pela marcação do Raif, não conseguiu, recupera a bola a equipe do Guarani, tenta a triangulação lá pelo lado direito, perdeu a bola, volta com Bruno acalma, coloca a bola no chão, tenta o lançamento à frente, procurando o Rigorf, mas bem posicionado lá na cobertura, Ananias já manda essa bola pra frente, a bola chega até o Luke faz o giro, toca à frente, e aí chega atrasado o jogador da equipe do Referência, como não houve a vantagem, a falta foi assinalada, primeira falta da partida, João. Primeira falta da partida e primeira advertência verbal por parte ali do Jefferson Silvestrini, falando, diminui bem menos do que isso, se na próxima você estará advertido. Muito bem, a conversa lá do Jefferson com o jogador da equipe do Referência, a falta lá pelo lado direito do ataque do campo da equipe do Guarani. Vai o Leonardo Ferreira para a cobrança, tenta o lançamento à frente, procurando o Guarnier, bem marcado, afastou a zaga da equipe do Referência. Ananias na sobra, dominou, tem o Vicente aqui ao seu lado, a bola é para ele, Vicente domina, volta mais atrás, começa com o Ananias novamente, o Guerra pressiona ali na saída de bola da equipe do Guarani, tentou o toque à frente, chegou até o Vitor Benedetti tentou a elevação, mas no rebote continua com ela, 3 em cima ali do Mazuca, não conseguiu ficar com a bola, recupera a equipe do Referência, Bruno vai avançando lá pelo lado esquerdo, 2 em cima da marcação, bela roubada de bola do Raif, jogo muito disputado, chega com o Derek domina, vai avançando, belo toque à frente, a bola chega até o Vitor Benedetti, ele não conseguiu evitar a saída pela linha lateral, é lateral a favor da equipe do Referência no seu campo de defesa, e a equipe do Guarani tenta avançar a sua linha de marcação, busca avançar sua linha de marcação para dificultar essa saída de bola da equipe do Referência. Vicente joga de cabeça, manda pela linha lateral. Tenta sair ali, é o camisa número 2, o Tomé. Tomé para o Cezinha. Cezinha devolveu para o Tomé, Tomé tenta o lançamento à frente, recupera a equipe do Guarani novamente, Tomé não quer nem saber, deu um bicão, mas a bola chega até o Guerra, Guerra ganhou na corrida do Ananias, Guerra contra Ananias ali, põe a bola, toca mais atrás, chegou no Cezinha, mas chegou firme o Yudi, mandando na disputa de bola no pé de ferro, mandando pela linha lateral, lateral para a equipe do Referência, agora já no seu campo de ataque, Tomé voltando para o Ferreira. Tem a marcação do Derek, Ferreira começa tudo de novo um pouquinho mais atrás com o Patrick, Patrick volta com o Lucão para Ferreira, para Patrick, Patrick assim toca na frente, chega até o Tomé, Tomé chegou, tocou, chega firme o Yudi mandando essa bola para fora, literalmente para fora do CT do Guarani. Já passamos da marca dos 5 minutos, João. Exatamente, o pessoal ali que estava estacionado é um presentinho aí. Vem o cruzamento lá na área, afasta ali o Leonardo Ferreira, completa o Ananias. Belo lançamento, tentando sua primeira oportunidade de gol. A equipe do Referência ganha lateral lá pelo lado esquerdo. Vai o camisa 6, o Farias, para a cobrança. Farias espera a movimentação dos seus companheiros, já toca mais à frente. A bola chega até o Cezinha. Cezinha domina, toca lá do lado, tenta avançar a equipe do Referência. Farias tentou o lançamento, novo corte lá do Leonardo Ferreira, novo lateral, já cobrado, vem a equipe do Referência, que agora busca pressionar a equipe do Guarani no seu campo de defesa. Bela jogada lá na esquerda, escapou, tocou, já na entrada na grande área, Cezinha jogou na linha de fundo, tentou Guerra, corte providencial do Ananias, é escanteio para o Referência, belíssima chegada do Referência, João. Belíssima chegada, jogada bem desenhada pela lateral, conseguiram ali um tiro de canto e mais uma bola que foi parar na rua, hein, Marcelo? Mais um escanteio lá, escanteio à esquerda lá para a equipe do Referência. Vem 2 para a cobrança, bate fechado. Ali na marca do pênalti, desvio de cabeça, bela cabeçada do Patrick, mas foi bloqueado. A bola chega até o Tomé, tenta jogar lá na grande área, bloqueado novamente. A bola fica agora aqui com a equipe do Referência ainda. Chega aqui o Rigorf para dominar essa bola, mas o Derek esperto na marcação. Aí foi mais judô do que futebol, né, João? Exatamente, o Ipom muito bem aplicado. Falta marcada, bola a favor da equipe do Guarani.
O Ippon foi feito pelo Rigorf ali, no judô tava bonito, no futebol já não é bonito não. Cobrança do Ananias, lançamento feito à frente, procurando o Guarnier, Guarnier bem, esperou o kick da bola, conseguiu o domínio, tem o Luque atrás, Luque dominou, fez o corte na grande área, inverteu o jogo, passou pelo Derek, mas chega aqui com o Vitor Benedetti, Vitor Benedetti já domina, passa, tem o Tomé em cima dele, jogou no meio, sozinho para o Mazuca, Mazuca arriscou, na trave, Guarnier no rebote, tá valendo tudo isso, Referência já recuperou a bola, tenta puxar o contra-ataque, avança aqui pelo lado direito, lançamento feito procurando a inversão, Luque bem posicionado, conseguiu colocar o corpo na frente e bloquear o lançamento, a bola já fica com o Guarani, a inversão é feita novamente aqui pelo lado esquerdo com Vitor Benedetti, Vitor Benedetti domina, espera a movimentação dos seus companheiros, lançamento feito lá na grande área, no segundo pau, Raif! Chegou sozinho, ele não acreditou, não pegou em cheio de cabeça só de raspão, passa à esquerda do gol do JV, que chance perde o Guarani, João. Raif tinha espaço, liberdade, faltou um pouco de tranquilidade por parte dele de perceber como estava sozinho, podia ter finalizado com mais tempo, né, Marcelo? Dominado até mesmo se fosse necessária essa bola. E vem a equipe do Guarani, Mazuca, acabou tocando errado, recupera o Cezinha. Vitor Benedetti para cima do Cezinha. Pressiona ali o Cezinha, tenta fazer o que pode, mas saiu com bola e tudo, ganha lateral a equipe do Guarani. Na pressão do Vitor Benedetti para cima do Cezinha, vai o Vicente para a cobrança. Vicente também acalma para a esperada dos seus companheiros lá na grande área. Vai tentar jogar essa bola lá na grande área. Jogou na frente, passou pelo Derek, mas na cobertura afasta a zaga do Referência. Chega o Yudi ali, mas aí fez a falta. Acabou marcando o Jefferson Silvestrini próximo ao lance. A primeira falta da equipe do Guarani. Passamos dos 9 minutos desta primeira etapa. E agora foi a vez do Yudi tomar ali a bronca. A advertência verbal já está alertado. Diminui. E lá vem a equipe do Guarani, tentou o lançamento, Vitor Benedetti não conseguiu o domínio, Tomé só protegeu, é tiro de meta para a equipe do Referência. Na marca dos 10 minutos desta primeira etapa, é o Campeonato Paulista, categoria Sub-17, CT do Guarani, grupo 31, Guarani 0, Referência também 0. Tá valendo tudo isso, ganhou o domínio, mas acabou tocando errado. Avança a equipe do Referência aqui pelo lado direito. Chega o Yudi na cobertura para cima do Rigorf, mas o Rigorf pressiona ainda. Yudi volta mais atrás, começa de novo. Tentou ali na marcação Vicente, foi derrubado pelo Guerra. Mais uma falta assinalada, a terceira da equipe do Referência. Falta muito bem marcada, camisa número 9 ali da equipe do Referência, o Guerra. Puxou o braço, travou o braço no chão e aí, tu tentar reclamar, já levou uma senhora bronca da arbitragem. 3 broncas por enquanto, João? Por enquanto o Jefferson tá tentando manter o controle com conversa, né, Marcelo? Mas ele já mostrou os limites das chegadas e os limites da reclamação. Vamos ver aí se o pessoal, se a garotada do Sub-17 entendeu isso. Tenta sair a equipe do Referência, marcação, sobe a linha de marcação a equipe do Guarani, dificulta, é obrigado a dar o chutão. Ganha ali o camisa 3, o Leonardo Ferreira, tentando o Raif, mas a bola acabou indo muito forte. Lateral para a equipe do Referência, já batido, que toca a bola. Mas o Guarani já recupera novamente, bola chega até o Derek. 3 em cima do Derek, conseguiu o passe, vem o Yudi, no carrinho conseguiu, a bola chega até o Vicente, Vicente dá um tapa na frente procurando o Derek, na jogada, belíssima jogada de corpo ali do Patrick, deu uma enganada no Derek, que daí travou na jogada e a bola ficou fácil nas mãos do goleiro JV. JV já sai com o Lucão, volta com o JV, vem a equipe do Guarani pressionando, aqui no meio, a bola conseguiu chegar até o Rigorf, Vicente em cima dele, aí deixou o braço, a falta é do Guarani, mas o cartão amarelo é para a equipe do Referência, é isso, João? Exatamente, falta do jogador do Guarani por agarrar o adversário, e aí soltou o braço para trás ali, falta marcada, cartão muito bem aplicado. Amarelo?
Hã? Amarelo? Amarelo. O jogador do Guarani sente ali, recebe então a primeira advertência do jogo, o camisa 7, o Rigorfi, mas a falta é a favor da equipe do Referência. Agora está sendo atendido ali o jogador da equipe do Guarani, que estava na marcação. Aquele bolinho lá na frente, o pessoal do Referência reclamando referente ao cartão, aí já não tem cabimento, né, João? Eles reclamam do cartão porque só o jogador deles sofreu o cartão, né? O jogador do Guarani impede o ataque. Eu não vejo daqui como um ataque promissor, então realmente só falta. E aí na hora de tentar se desvencilhar do agarrão que estava recebendo, acabou atingindo o rosto do seu adversário. Por isso cartão amarelo somente ao jogador do Referência. E quem estava na jogada ali é o camisa 6, o Vicente. Como ele foi atendido, ele está sendo retirado do gramado e volta com autorização da arbitragem. Então, lembrando, falta a favor da equipe do Referência, mesmo o jogador do Referência levando o cartão amarelo, né? Ele está sangrando, por isso que ele tem que sair. Por isso que eles têm que sair, porque ele está sangrando. O problema não é o atendimento. Tá. Vamos ter o reinício da partida. Bola com a equipe do Referência. Isso tudo na marca dos quase 14 minutos desta primeira etapa. Patrick tenta o lançamento à frente e recupera o Guarnier. Guarnier voltando aqui para ajudar na marcação. Tenta sair jogando, acabou se atrapalhando com a bola. Recupera a equipe do Referência, mas o Guarnier foi lá e ganhou novamente. Perdeu ali para o Ferreira. É um perde e ganha. Ferreira na frente para o Guerra, invadindo na grande área. Tentou o chute cruzado, chegou o Ananias. É escanteio para a equipe do Referência na marca dos 14 minutos. O segundo escanteio lá pelo lado esquerdo. O Guarnier que veio ajudar aqui, como com um jogador a menos, né? Acabou quase complicando a equipe do Guarani. O artilheiro Guarnier. Escanteio lá pelo lado esquerdo, vem a equipe do Referência. Na bola parada, busca a chance para fazer seu primeiro gol. Tocou curto, vai tocando a equipe do Referência. Agora sim, um cruzamento feito na grande área para o segundo pau. Chegou ali o Patrick, foi bloqueado e tenta sair a equipe do Guarani. Deu um tapa na frente, mas chegou o Bruno e conseguiu fazer a recuperação para cima do Luque. A bola chega até o Tomé. Tomé mais atrás para o Bruno. Bruno contra o Luque. Luque em cima do Bruno. Tocou ali do lado para o Rigorfi. Inverte o jogo lá na esquerda. Chega até o Farias. Avança a equipe do Referência. Tocou mais ao lado, avançou, chegou na linha de fundo, conseguiu o cruzamento, afasta a equipe do Guarani. Mas a bola conseguiu evitar a saída do Raif, já deu o lançamento lá na frente procurando o Guarnier, mas chegou firme o Patrick de cabeça. Bola com o Bruno, chegou o Raif ali, foi atingido na disputa de bola, mais uma falta cometida pela equipe do Referência. Exatamente, falta marcada, muito bem marcada. Ali o Jefferson poderia até mesmo aplicar um cartão. Tudo bem que o jogador do Referência não estava vendo a aproximação do jogador do Guarani. Uma bola, um pé que atinge o peito, não a cabeça. Então é possível, é aceitável a não aplicação de cartão. Bola com o JV. JV já sai jogando lado a lado com o Lucão. Lucão para JV. JV se complicando lá com o Lucão, não conseguiu evitar ali, escanteio, um escanteio de graça para a equipe do Guarani lá pelo lado direito. Mazuca se encaminha para a cobrança. Passamos da marca dos 16 minutos desta primeira etapa, segue 0-0 no CT do Guarani. Mazuca ajeita com carinho. O Jefferson já autorizou, vem a cobrança do Mazuca. Jogou no primeiro pau, desvio de cabeça, tentou ali, tentou desvio o Leonardo, tentou lá no meio. O jogador do Guarani não conseguiu empurrar essa bola para o fundo da rede, passou por todo mundo e a bola foi cruzando, foi devagarzinho aqui, passando pelo lado direito do gol do JV. Novo tiro de meta para a equipe do Referência. Foi uma bola de raspão, ninguém conseguiu cabecear ela com força, né, Marcelo, de fazer o desvio contundente, ela acabou saindo, só tiro de meta já cobrado. E aí a equipe do Referência tenta vir rapidinho, pegar a defesa aberta, mas o Guarani já se reposiciona rapidamente. Bola chega até o Mazuca, Mazuca domina e já manda para frente procurando o Guarnier. Houve a pressão ali do jogador do Referência, ganha novo lateral a equipe do Guarani. Na marca dos 17 minutos, segue 0 para o Guarani, 0 para o Referência. Lateral lá pelo lado direito, vai o Luque para a cobrança.
Espera a movimentação, ali, uma chegada ali, procurou na frente o Guarnier. Antecipação ali do Lucão, novo lateral para a equipe do Guarani. O Luque já se encaminha para a cobrança. O Guarnier já procura seu melhor posicionamento. O Raif está lá perto também. Chega o Mazuca. Prefere começar mais atrás o jogador da equipe do Guarani. Tocou na frente, passou pelo Mazuca, não conseguiu o domínio, ficou fácil para o Cezinha. Só que o Cezinha está isolado, no meio de 4. Agora sim, conseguiu o toque para o Ferreira. Ferreira domina e o Guarnier vai para cima dele. Ferreira, coçado pelo Guarnier. Vai indo junto. Vai escapando o Ferreira. Chega o Guarnier firme no carrinho limpo na bola e recupera essa bola. Chega a 2 na marcação, o lateral é para a equipe do Guarani, João. Nítida, ali 2 jogadores do referência, a bola bate por último no camisa número 5 e deixa o gramado lateral a favor da equipe do Guarani, que lá vem cobrança. Vicente na bola, já manda lá na frente, tentou para o Derek, tentou o toque ali o Ferreira, quase o Derek recupera, lançamento feito à frente, chegou até o Rigorf, chega firme na marcação a equipe do Guarani, manda essa bola pela linha lateral. Quem estava na jogada ali era o camisa 7, o Vitor Benedetti. Vem o Tomé para a cobrança. Tomé toca do lado. Vai tocando a equipe do referência aqui pelo lado direito do seu ataque. Avança com o Cezinha. Cezinha tenta um toque mais à frente procurando o Rigorf. Rigorf contra Vicente. A briga tá boa. A briga no bom sentido aqui tá boa. Chegou até o Bruno. Bruno na intermediária. Procurou fazer elevação lá para a grande área. Belo corte do Mazuca. Tentou ali, saiu o Raif, não conseguiu. Quem recuperou foi o Ferreira, que toca mais atrás para o Bruno. Bruno para o Ferreira na disputa de bola. O último toque foi do Raif. Novo lateral para a equipe do referência. Bruno já mandou na frente. O Mazuca conseguiu o corte mandando para cima. Vem o Leonardo Ferreira para ganhar essa bola. Conseguiu o toque de cabeça, mas a sobra do referência. Chega o Ananias e manda essa bola na frente. Aí é Lucão contra o Guarnier. O Lucão não quis nem saber, mandou essa bola pela linha lateral. Vem a equipe do Guarani, pressiona, busca seu primeiro gol. Já passamos dos 19 minutos. Segue 0-0. Vai o Luque para a cobrança. Luque espera a movimentação dos seus companheiros. Agora sim, conseguiu o toque à frente para o Derek. Derek se atrapalhou um pouquinho no domínio da bola. E aí acabou tocando errado para o Luque. É lateral para a equipe do referência. Já batido. Lá mesmo, perto da sua linha de fundo. Afasta ali do meio, que estava perigoso a marcação da equipe do Guarani. Mas a bola acabou saindo direto pela linha lateral. Novo lateral para a equipe do Guarani. Vem o Luque para a cobrança. Lá pelo lado direito do seu ataque. Tocou mais à frente pro Guarnier. Guarnier dominou, ganha a bola, protege bem. Tenta a inversão aqui pro Vitor Benedetti. Belo domínio do Vitor. Tem o Tomé à sua frente. Fez o corte, tentou o chute, foi bloqueado. A bola sobra com o Tomé, que sai aqui pelo lado direito. Tentou a inversão de jogo ali, procurando Guerra. Chega firme o Leonardo Ferreira. Na disputa de bola, a bola ainda sobra com o Mazuca. Mazuca no meio de 2. Não conseguiu o passe. A bola com o Cezinha. Vem a equipe do referência. Toque do lado aqui para o Tomé. O referência desce aqui pelo lado direito. Chega o Vitor Benedetti na cobertura e consegue roubar essa bola. Aí se atrapalhou e ganha lateral a equipe do referência, já próximo da sua linha de fundo, da linha de fundo de ataque, né? Do sistema da campo de defesa do Guarani. Tomé fez a cobrança para o Rigorf. Rigorf conseguiu escapar, chegou na linha de fundo, fez o corte, invadiu na grande área, chegou Cezinha, tocou! Gol! É do referência! Cezinha! Na marca dos 21 minutos, uma bela jogada aqui pelo lado direito, hein, João? Agora no placar, Guarani 0, referência 1. Exatamente, Marcelo, a gente tá vendo aí no replay. O Cezinha não pega em cheio na bola, né? O chute dele sai até com um efeito esquisito. Parece que ele pegou meio embaixo, ela saiu rolando de uma maneira diferente. Acabou enganando o goleirão ali. Foi morrer no fundo das redes. 1-0 a favor da equipe do referência. E o Cezinha marca o seu 6º gol na competição. Quando a equipe do Guarani pressionava, tinha mais a posse de bola, pressionava a equipe do referência numa bela saída aqui. O referência acaba abrindo o placar e vai comemorar com a sua torcida que está aqui também no CT do Guarani. Isso é muito bacana. Já autorizado o reinício de partida, o Derek
pedindo, esperando, porque a equipe do referente se adiantou ali. Agora sim, Derek, de mais atrás para o Mazuca. Mazuca já faz o lançamento à frente, procurando o Guarnier na disputa de bola com o Patrick. No bate-rebate, a bola fica fácil com o JV. Marcelo, você comentou da torcida, né? Legal a gente poder ver que pelo menos no 15 e 17 os torcedores estão se respeitando e estão podendo frequentar ainda os jogos da Federação Paulista de Futebol, diferente do que está acontecendo nas categorias 11 e 12 no final de semana passado e nesse final de semana, que foram proibidos de frequentar por causa de comportamento. E não é só em referência à arbitragem, né? É entre eles, eu falei comportamento, não fiz Sim. referência a nada. Não é só, é que assim, também tem em relação à arbitragem, que a gente acompanha muito, né? Problemas com a arbitragem, problemas com a torcida adversária, pai querendo bater em criança, drone dentro de campo. Drone é o menor dos problemas. Falta agora para a equipe do Referência aqui na intermediária de ataque do Referência. Tá ali o camisa 11, o Gui Borges e o Cezinha para cobrança. E o Rigorf, perdão. Rigorf mais próximo, o Gui Borges um pouco mais afastado, agora o Rigorf também se afasta. É o Gui. O Gui fez o lançamento lá na frente, acabou o vento atrapalhando, freando a bola ali, conseguiu afastar a equipe do Guarani. Derek tentou no jogo de corpo, mas não houve vantagem, ele marcou a falta anterior, é isso, João? Exatamente, a famosa cama de gato. Muito bem, então houve a cama de gato ali, o Derek acabou não conseguindo a vantagem, por isso a falta foi assinalada. Vem para a cobrança a equipe do Guarani com o Yudi. Yudi já tocando mais atrás para Ananias. Ananias já tenta o lançamento à frente, aí foi muito forte, ficou fácil nas mãos do JV. JV sai jogando lá do lado, vem avançando a equipe do Referência, tocando a bola. Bruno, lá na esquerda procurando o Farias, não conseguiu o domínio, chega até o Luque. O Luque manda na frente, tentou ali para o Raif. Raif para o Mazuca tentou a devolução por cima ali, mas chegou firme na marcação o Farias. Vem o Mazuca, ganhou a bola, Raif, deu um tapa na frente, a bola quase chega até o Vitor Benedetti. O corte foi providencial do Tomé. Se o Vitor domina, ia ficar cara a cara com o JV. Mas o lateral ainda é da equipe do Guarani, já no seu campo de ataque. Vem o Vicente para a cobrança. Vicente espera a movimentação dos seus companheiros. Tocou mais atrás para o Vitor. Vitor toca do lado para o Yudi. Chega até o Mazuca. Mazuca já devolve para o Vicente aqui na esquerda. Dominou. Tentou o corte, chegou firme na marcação. A equipe do Referência e ganha novo lateral o Guarani. Vicente para Vitor Benedetti. Vitor domina, tenta fazer o corte, acabou adiantando e quem foi esperto foi o Rigorf. Já fez o lançamento procurando o Guerra à frente. O Leonardo Ferreira fez na cobertura, tentou o toque para Ananias, o toque acabou saindo muito forte. Só lateral para a equipe do Referência na marca dos 25 minutos desta primeira etapa. Lembrando que na categoria sub-17 são 2 tempos de 40 minutos. Rigorf não conseguiu o domínio, recupera a equipe do Guarani, que tenta sair jogando. Guarnier, belo lançamento à frente para o Derek. Posição legal, invadiu a grande área, dominou, esperou a chegada, o cruzamento foi feito! Raif acabou pegando mal no cabeceio, passa à direita do gol, mas o Guarani já fazia um tempo que não chegava, volta a pressionar a equipe do Referência, hein, João? Exatamente, Marcelo. O ataque do Guarani chegou com certa tranquilidade agora, mais uma vez, né? Raif podia ter um pouco mais de tranquilidade, é a palavra correta para fazer essa finalização e equilibrar o placar novamente. Tentou o lançamento lá na frente, o Leonardo reclama de uma falta, mas o árbitro manda seguir o jogo. 1-0 para a equipe do Referência, vai ganhando. A bola chega até o Raif, lá pelo lado direito, fez o giro. Firme na marcação ali o Bruno mandando essa bola pela linha lateral. Vem o Luque para a cobrança. Espera a movimentação dos seus companheiros, pegar o seu companheiro melhor colocado, mas está difícil ali. Agora tenta o lançamento à frente para o Guarnier. Guarani conseguiu o domínio, mas escapou a bola, mas recupera, 2 em cima dele. Vem a equipe do Guarani, perde a bola, o Referência já manda essa bola pra frente, tentou domínio. Ananias na cobertura, chega
com tudo ali o Rigor e o Guerra para na marcação, mas conseguiu sair. Leonardo para Mazuca. Mazuca faz o giro, tem que voltar mais atrás com o Ananias. Ananias devolve para o Mazuca, que inverte o jogo tentando o Vitor Benedetti, mas tá o Tomé ali atento e faz o corte. Mas o Derek conseguiu de cabeça, a bola sim, agora sim chega até o Vitor. Belo tapa para o Derek. Derek vai tentar passar pelo seu marcador, conseguiu o cruzamento na área pro Guarnier, passou pelo Guarnier, Raif tenta chegar ali, conseguiu evitar a saída pela linha de fundo, dominou, tem o Luke ao seu lado. Agora chega 2 em cima dele, na linha de fundo, acabou perdendo a bola. Agora tenta sair a equipe do Referência, com o Gui Borges. Já toca no meio pro Cezinha, bela roubada da equipe do Guarani. Vem novamente com o Vicente. Vicente fez o lançamento à frente, tentou o Vitor Benedetti, acabou não conseguindo domínio. A bola sai pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Referência. Tem um jogador que está sentindo lá e o Jefferson vai verificar se está tudo ok com o jogador. Tudo ok, não vai precisar de atendimento. E tem aquele recadinho para os amigos de casa, principalmente para os torcedores do Bugre, dos torcedores do Guarani de Campinas, né, João? Exatamente, associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani, pelo Bugre. Torne-se um sócio campeão. Escaneie o QR Code que está aparecendo aí na telinha e aproveite e conheça todos os pacotes e vantagens do programa Sócio Campeão. Faça parte então do Sócio Campeão. Tiro de meta já batido, o Lucão tenta lá na esquerda lá com o Farias. Chega na marcação, mas a falta foi assinalada ali. Chegou um pouquinho mais forte o Raif na marcação e a falta foi assinalada. A quarta falta cometida pela equipe do Guarani contra 5 da equipe do Referência. Lucão para a cobrança. Tocou mais à frente ali, procura do Gui Borges. O Gui conseguiu o domínio. Tem na marcação ali o Luke. 2 em cima dele, aí acabou deixando o braço. Não sei se é essa a palavra, João. Acabou colocando o braço à frente. O jogador do Referência acabou sendo assim, bateu ali, foi uma falta, não foi um gatilho, nada. Mas a falta foi assinalada para cima do Gui Borges, a quinta na partida 5-5. Ferreira já toca do lado ali para o Lucão. Lucão dominou, o Guarnier vai lá pra cima, o Lucão é obrigado a fazer o lançamento à frente. Chegou ali, se atrapalhou! Gol! Do Referência! O Ananias acabou atrapalhando o Bernardo Augusto. E na marca dos 30 minutos, amplia a equipe do Referência. Agora, Guarani 0, Referência 2, João. Pois é, Marcelo, o Bernardo Augusto grita, minha! O Ananias saiu da frente, ele desacreditou na saída do Ananias, acabou se complicando, sobrou a bola, acabou pegando o joelho dele ali, né, de uma maneira esquisita, espirrou. Bateu roupa, né? É, bateu roupa aí. A equipe do Referência... A equipe do Referência faz seu segundo gol. E o camisa número 9 aí. Provavelmente, eu não vi, mas provavelmente foi advertido. O Guerra marcou seu 4º gol na competição. Ele tirou a camisa? Não vi. Gente, eu tava olhando pra cá. Passou na frente da nossa câmera aqui com a camisa levantada. Tenta sair a equipe do Guarani, tenta avançar a equipe do Guarani, recupera a equipe do Referência. Bola com o Tomé. Tomé do lado para o Patrick. Patrick para Tomé, vai tocando a bola. Chegamos na marca dos 31 minutos. Agora 2-0 para a equipe do Referência. Guerra já toca do lado aqui, chega até o Cezinha. Cezinha volta com o Tomé. Tomé mais atrás ali para o Patrick. Sobe toda a sua linha de marcação ali a equipe do Guarani, vindo para cima. Ananias aqui na cobertura. Tentou o toque à frente, acabou tocando mal na bola. A bola acabou saindo direto pela linha lateral. Não conseguiu pegar o Vitor Benedetti. Lateral aqui para o Referência, o Tomé na cobrança. Devolveu. Chegou o Derek aqui, conseguiu fazer o corte o Tomé. Patrick, Tomé. Já alivia ali pelo lado esquerdo, mandando a bola para o Lucão. Lucão com ela, avança, já toca para o Farias. Chega o Raif na marcação, quase rouba essa bola, o Lucão é obrigado a chutar e acerta a árvore que está aqui ao lado, no campo do lado de fora, aqui quase no CT do Guarani. Luke, volta mais atrás com o Leonardo Ferreira.
Leonardo tenta a inversão de jogo aqui, o Vicente corre e conseguiu evitar a saída. Estava sendo acossado por 2, volta mais atrás com o Ananias. Ananias para Leonardo Ferreira. Inverte o jogo lá pelo lado direito. Luque com ela, domina. Toca para o Mazuca. Mazuca tenta a tabelinha com o Luque. Conseguiu com um toque ali, conseguiu completar. Raif. Luque fica sentindo ali, aí é paralisado. E mais um cartão amarelo para a equipe do Referência, João. Exatamente, o Jefferson esperou para ver se teria vantagem ou não. Na hora que viu que o jogador do Guarani estava cercado, marcou a falta anterior. Cartão aplicado ali no cálcio, no pisão, digamos assim, do jogador do Referência para cima do Guarani. É o camisa 6, o Farias, que foi advertido com o cartão amarelo, o segundo da partida, o segundo para a equipe do Referência. Falta lá pelo lado direito, o Luque ainda sente ali um encontrão, a pisada ali. Agora sim vai se levantando. O Yudi ajudou ele. Bola lá pelo lado direito do ataque da equipe do Guarani. Quase todo mundo foi lá para a grande área. Ajeitou com carinho. Mazuca. Autorizada a cobrança. Vem o Mazuca para a cobrança. Jogou forte lá na grande área, mas direto nas mãos do goleiro JV. E aí agora tem um jogador caído ali do Referência, é o camisa 5, Ferreira. E o árbitro vai verificar ali se está tudo ok com o jogador, se vai precisar de atendimento. E vai dar cartão, hein? Vai dar cartão vermelho, João. Cartão vermelho. Vermelho para Ananias. Por que você não expulsou na outra? A arbitragem procurando o que aconteceu. E lá não machucou não, caralho! Vermelho para o Ananias, camisa 4 da equipe do Guarani. Complicando muito a situação, hein, João? Abriu o supercílio do jogador da Referência. Esta foi o gestual da arbitragem. Ao marcar, ele sinaliza que abre o supercílio, o tranco, a pancada que ele deu ali no rosto do seu adversário, abriu o supercílio. Por isso da expulsão. Mas a bola... Fora do lance de bola não existe disputa. Bem aplicado. Tá. Agora entendi. Bom, tá lá, tô agora o pessoal do Guarani fazendo aquele bolinho pra cima do árbitro da partida. Ele nem tava no lance, o pior é isso. E aí... Você nem viu o lance. E aí o pessoal do Referência, o seu departamento médico atendendo o jogador ali no gramado, esperando ali. Vamos aguardar ali para termos o reinício da partida. O cara vai expulsar por nada. Agora o Jefferson tá vindo aqui do lado. Recebeu mais alguma informação? Será, João? Ele tá confirmando ali. Está confirmando a informação do jogador que estava participando do lance. Tá, entendi. Os caras vão gritar e você vai dar o cartão, porra! Parece que vai manter, né, João? Você nem viu! Você nem viu! Bom, tá mantido o cartão ali para o camisa 4 Ananias. O Guarnier conversa ainda com o Jefferson. Não, foi anulado. Ah, foi outro jogador que levou cartão vermelho, João. Exatamente, ele confundiu ali, erro de identidade que a gente chama isso, é a partir do momento que o árbitro entende quem é o jogador. O Ananias fica em campo, mas o Guarnier é quem sai. O cartão vermelho, então, na verdade, foi para o camisa 9 e não para o camisa 4 da equipe do Guarani, o Guarnier. Bom, tá ainda sendo atendido o jogador de referência dentro da sua grande área. Estamos aguardando ali para termos o reinício da partida. Estamos aguardando. Enquanto isso, João, algumas informações. Grupo 31, que tem o Guarani na liderança com 2 vitórias, 6 pontos ganhos. A equipe do Referência, 3 pontos, 1 vitória e 1 derrota. 1 gol de saldo. A equipe do Brasília também com 3 pontos, 1 vitória e 1 derrota e menos 1 de saldo. E a equipe do Mirassol, a última colocada, com 2 derrotas, nenhum ponto ganho. Essa é a situação do grupo 31 até o momento. As equipes, o jogador ainda, tá, o camisa 5, o Ferreira, ainda está em atendimento lá. O árbitro está lá próximo, verificando todo esse atendimento.
O camisa 15 já está aqui. Teremos uma substituição na equipe do Referência, o camisa 15, o Murilo, volante. Não sei, será que provavelmente o Ferreira pode não ter condições de continuar na partida, João? Bem provavelmente pela demora no atendimento lá. A cabeça do jogador já está enfaixada. Vamos ver se ele vai ter condição de continuar no jogo. Ele está aguardando, estão aguardando ali ver a situação do jogador. Não parece. O pessoal lá que está no bolinho está falando que não precisa da troca. Então vai poupar essa troca ainda por enquanto. Estamos no aguardo aqui. Enquanto isso, já estamos chegando aos 38 minutos, 4 minutos de paralisação até o momento, mais ou menos. Bom, parece que vai ter a substituição mesmo. Vamos ver. Estamos aguardando aqui o posicionamento. O Ferreira falou que está tudo ok com ele. E não teremos a substituição. Está tudo ok com o Ferreira, que vai terminar seu atendimento aqui fora do gramado. Deixar o enfaixado melhor ali. Foi retirado para o reinício da partida. Muito bem, autorizado. Na marca dos 38 minutos e 30 segundos. Estamos de volta aqui. Reinício da partida. Bola com o JV. Ele tá com uma dificuldade de entender que foi marcada a falta a favor da sua equipe, né? Ele queria sair chutando, agora sim. Reiniciada a partida, Marcelo. Reiniciada a partida. Lançamento feito à frente. Nova disputa de bola ali. Outro jogador da equipe do Referência no chão. Agora é o Gui Borges. Disputa com o Mazuca ali. Mais uma disputa de bola ali. E o Gui Borges no chão. Agora o Ferreira aqui com a sua touquinha laranja. Prepara-se para retornar ao gramado. Vamos lá. A falta já foi marcada. 7ª falta da equipe do Guarani contra 6 da equipe do Referência. No placar, o Referência vence por 2-0. Gols marcados por Cezinha e Guerra. Autorizada a cobrança. E autorizada a entrada do Ferreira novamente na partida. Vem para a cobrança. Autorizada a cobrança, jogou lá na grande área. Patrick tentou desvio de cabeça. O Leonardo também tocou de cabeça, evitou a saída pela linha de fundo. Recupera a equipe do Referência, que vai tocando a bola aqui próximo da bandeirinha de escanteio. Cruzamento feito lá no segundo pau. Vem avançando a equipe do Referência. Bola com Cezinha. Cezinha toca. Chegou até o camisa 4, o camisa 7, Vitor Benedetti. Acabou perdendo o Raif ali na disputa de bola. Raif, teremos 4 minutos de acréscimo. Luque, afasta essa bola. A bola fica aqui na cobertura com o Tomé. Quem vem pra cima é o Vitor Benedetti. Vitor Benedetti versus o Tomé. Tomé só protege, pois pisou na bola, volta atrás com o Ferreira. Ferreira volta, o jogo começando com o JV. Já passamos dos 40 minutos, 2-0 Referência. Toca a bola, a equipe do Referência no seu campo de defesa. JV afasta essa bola, manda essa bola direto pela linha lateral. A equipe do Guarani pressiona nesse finalzinho de primeiro tempo. Luque com a bola. Espera a movimentação dos seus companheiros. Não tem ninguém para passar. Agora sim, conseguiu. Tentou ali para o Derek, mas antecipou o Lucão e mandou essa bola pela linha lateral. Novo lateral para a equipe do Guarani. Luque na cobrança. Chegou o Derek, deu toque, tentou a devolução para o Luque, mas pegou mal na bola o Derek e a bola acabou saindo direto pela linha lateral. Lateral para a equipe do Referência. Farias na cobrança. Jogou na frente. Luque de cabeça. Bola volta com o Farias. Mandou lá na frente. Chegou Yudi, já tocou do lado ali para o Vicente. Vicente dominou, mandou na frente. Mazuca dominou. Tentou a inversão de jogo aqui para o Luque lá no lado direito. Dominou a bola, tem o Farias na sua marcação. Luque fez o corte, belo tapa. Chega até o Raif. Raif na linha de fundo, dominou, parou. Volta mais atrás, tenta o cruzamento, a bola bate no Lucão. Volta com o Raif, fez o corte. Tentou o chute cruzado, a bola bate no Farias. Tentou completar o Lucão ali, mas quem ganha é o
Luke, ali no bate-rebate, não quer nem saber, manda essa bola pela linha lateral. Era o camisa 8, Bruno, novo lateral para a equipe do Guarani. Luke na cobrança, achou o Raif ali na linha de fundo, dominou, evitou a saída, volta com o Luke. Luke tenta fazer o cruzamento, mas tem 2 em cima dele. A equipe do Referência rouba a bola, tenta puxar o contra-ataque. Belo corte ali do Mazuca, impedindo o contra-ataque. Lateral para a equipe do Referência. Lá com Farias pelo lado esquerdo. Farias jogou mais à frente, mas bela recuperação de Yudi. Tentou Vitor Benedetti, chega ali afastando o Ferreira. Leonardo tentou o toque para o Vitor, acabou sendo enganado para o Vicente, acabou sendo enganado pelo kick da bola e a bola sai pela linha lateral aqui pelo lado direito. Vem o Tomé para a cobrança. Tomé mais atrás com o Ferreira. Ferreira para Patrick e o Vitor Benedetti vai lá na marcação. Chega no meio até o Bruno. Bruno tentou o Cezinha, chegou o Yudi ali, acabou pegando o Cezinha. Nova falta cometida pela equipe do Guarani. Já chegamos na marca dos 43 minutos. Falta para a equipe do Referência. Já cobrado. Ferreira para o Patrick. Patrick do lado para o Bruno. Bruno mais lá na esquerda agora para o Lucão. Lucão avança. Já cruzou a linha do meio de campo. Já está no seu campo de ataque, faz o lançamento à frente, procura do Farias, o lançamento acabou sendo muito forte e saiu direto pela linha lateral. Vem o Luque para a cobrança. Espera algum companheiro estar mais livre ali para poder fazer a cobrança. Raif conseguiu o desvio de cabeça na disputa de bola, acabou pegando mal. Novo lateral para a equipe do Referência. A bola chega até o Farias na posição correta. Não, tem que voltar mais atrás ali. Agora sim está na posição certa. Farias para a cobrança. Joga bem à frente ali. Vem o Luque na marcação. Luque para cima do Gui Borges. Gui Borges ali, acabou caindo. Está valendo tudo isso. Chega o Luque e manda essa bola para frente. Raif na corrida ali para cima do Lucão. Conseguiu evitar o lançamento. A bola sobra com o Mazuca. Mazuca toca à frente para o Derek, tentou a devolução, não conseguiu para o Vitor. Yudi para Mazuca. Mazuca já toca para o Raif lá pelo lado direito. Passou o Luque. Raif vem para o meio. Chega firme na marcação de Borges e rouba essa bola. É a equipe do Referência puxando o seu ataque lá pelo lado esquerdo. Com o Rigorf. Deu um tapa à frente. Tem na marcação o Derek. Rigorf conseguiu escapar. Chegou na linha de fundo. Leonardo Ferreira na marcação. Cruzamento feito nas mãos do goleiro Bernardo Augusto, bem posicionado. E na marca dos quase 45 minutos desta primeira etapa, põe ponto final o senhor Jefferson Silvestrini. De até aqui, Guarani 0, Referência 2. A gente vai para um rápido break e volta já já com as informações, com tudo sobre essa partida. A gente volta já já.
Estamos de volta aqui direto do CT do Guarani, de até agora Guarani 0, Referência 2. E João Luiz, como foram os números desta primeira etapa aqui no CT do Guarani? Muito bem, aí na telinha da TV Guarani, o Guarani teve 3 chutes, nenhum na direção do gol, cometeu 8 faltas e 3 escanteios a seu favor. Enquanto a equipe do Referência, 2 chutes, os 2 na direção do gol e os 2 que entraram. Com isso, o Referência fez 6 faltas, teve 2 escanteios a seu favor. Placar, de momento, 0 para o Guarani, 2 para a equipe do Referência. Lembrando que a equipe do Guarani teve um jogador expulso, o camisa 9, o Guarnier, e na equipe do Referência 2 cartões amarelos, para o camisa 7, Rigorf, e para o camisa 6, o Farias. E João, tem aquele recadinho especial para os amigos que estão em casa. Pois é, Marcelo, o pessoal pôde acompanhar aí durante o intervalo. O QR Code ficou na tela para aqueles que querem ser sócio campeão do Bugre, mostrar toda a sua paixão pela equipe aqui de Campinas. Muito bem, então não perca a oportunidade. Teremos uma substituição na equipe do Referência. Vai sair o camisa 7, o Rigorf, para a entrada do camisa 19, o Natan. Então a primeira substituição na equipe do Referência. O Natan, que é atacante, saiu do Rigorf também como atacante também ali pela equipe do Referência. O Guarani fazendo aquele último tiro, o último aquecimento para entrar no gramado. Aparentemente sem substituições, a mesma equipe que terminou a primeira etapa vem para essa segunda etapa. E aí o trabalho é árduo, né? Pede pelo placar de 2-0, João, e com um jogador a menos. Situação bem complicada hoje para a equipe do Guarani, né? Exatamente, o pessoal vai ter que aproveitar o intervalo aí, reorganizar a equipe, reajustar o posicionamento no gramado. O Guarani precisa ir atrás do resultado, mas conta com um jogador a menos. E agradecer a todos que estão com a gente, 98 aparelhos conectados, nosso muito obrigado a você. Lá no centro do gramado, o Derek pronto para dar o pontapé inicial dessa segunda etapa. O Jefferson vai lá conversar com o Ananias, está tudo ok, já ajeita seu relógio para autorizar o reinício de partida. Derek lá concentrado, aqui na direita está o Raif. Tá valendo, começa o segundo tempo aqui no CT do Guarani. O Mazuca já faz o lançamento à frente procurando o Raif. Raif conseguiu o domínio, dominou na intermediária de ataque. Toca mais atrás aqui para o Derek. Derek se atrapalha um pouquinho no domínio, mas conseguiu o toque à frente para o Luke. O Luke já avançou aqui pela direita, chega firme na marcação o Gui Borges e manda essa bola pela linha lateral. Lateral para a equipe do Guarani. Vem o Luke para a cobrança. Luke espera a movimentação dos seus companheiros, achou o Derek. Derek devolve para o Luke. Luke tentou no meio ali para o Mazuca, o Jefferson mandou parar. Tá. A linha de pipa. A pipa que caiu aqui no gramado, uma linha. E enroscou até na chuteira aqui do Ananias. E pelo jeito é uma linha longa, porque o Yudi tá buscando ali também. É que negócio, né, Marcelo? A gente não tem certeza. Olha, foi só eu falar. Não tem certeza absoluta de se essa linha contém ou não cerol. Então, a princípio, para tudo, não deixa jogar para que não ponha ninguém em risco. E o jogo foi paralisado, por isso teremos reinício da partida com bola ao chão. Parece que tá tudo ok. E eu vou falar pra você, hein? Sei não, mas eu tô achando que o Wilde ele tá apertando o dedo ali, deve ter dado um cortinho, hein? Mas a linha também, né? Vai puxando. Dá aquela... Vamos lá. Não tá valendo ainda. Ainda tem linha no gramado aqui, tem ó. Aqui, agora ainda tá aqui estão recolhendo. Tá aguardando aqui a retirada da linha. Auxiliado pelo pessoal de apoio aqui. Rapaz, mas que linha comprida. É? Agora sim, agora parece que tá tudo ok e teremos o reinício da partida. Exatamente, para segurança de todos, essa linha tem que ser retirada do gramado. Como eu disse, a gente não tem como saber a procedência, de onde veio
se tem ou não tem cerol. Então tira ela, garante a segurança de todos e aí sim retoma o jogo. Retomada a partida, bola com o Tomé, volta mais atrás ali com o Patrick. Patrick toca para o Bruno. Bruno para, domina, volta para o Patrick. Um toque meio maroto, mas o Patrick estava esperto ali e conseguiu pegar. Volta para o Bruno. A equipe do Guarani começa a puxar, subir sua linha de marcação. E o referência vai tocando a bola. Patrick faz o lançamento à frente, conseguiu o domínio. Era o camisa já o 19, o Natan. Já tocou mais atrás, ali para o Cezinha. Cezinha no meio de dois. Chega o Yudi firme na marcação e consegue roubar essa bola. Aí chegou o Natan, foi só no corpo do jogador da equipe do Guarani, cometendo a primeira falta desta segunda etapa. Falta contra a equipe do Referência. Já cobrado, Ananias com ela. Volta mais atrás com o Leonardo Ferreira. Leonardo Ferreira tenta o lançamento à frente. Não foi nem pro Raif nem pro Luque, mas o Raif conseguiu recuperar essa bola. Tenta o lançamento mais à frente procurando o Vitor Benedetti, mas ele estava fechando ainda, o cruzamento saiu muito fechado. Vem a equipe da Referência com o Lucão. Lucão acabou tocando errado, o Mazuca recuperou, já toca para o Derek. Avança a equipe do Guarani, belo toque à frente para o Raif. Raif tem dois na marcação, conseguiu a liberação, conseguiu o shot, conseguiu o chute. Passa à direita do gol do JV. Uma boa oportunidade criada ali pelo Raif, João. Exatamente, Marcelo. Raif, um belo chute, conseguiu se desvencilhar bem, mas a bola acabou abrindo muito e saiu ali da direção do gol. Tenta roubar a bola ali o Derek, se complica na saída de bola a equipe do Referência. Começa de novo com o Lucão. Lucão dentro da sua grande área. Pessoal do Guarani de olho pronto para dar o bote. Raif, aqui na direita, aqui pelo lado esquerdo, Farias faz o lançamento. Conseguiu o toque à frente para o Natan, foi interceptado pelo Ananias. Derek já faz o lançamento. A bola chega até o Raif novamente aqui pelo lado direito. Faz o corte novamente. Vai arriscar o chute fechado, mas novamente agora. Teve direção agora, mas o chute acabou saindo fraco, João. A equipe do Guarani vem chegando, hein? Exatamente, a equipe do Guarani vem mostrando que tá com vontade, vai atrás do placar, mesmo com a adversidade de estar com um jogador a menos. Vem tocando a bola a equipe do Referência, conseguiu fazer o corte e o lançamento, a bola sobra para o Ferreira. Ferreira para Tomé, Tomé volta para o Ferreira. Ferreira avança, tenta o lançamento à frente, acabou se atrapalhando, mas chega até o Natan. Natan tentou a inversão de jogo, não conseguiu, interceptou ali a equipe do Guarani. Derek acabou se atrapalhando no domínio, mas conseguiu avançar. Vem a equipe do Guarani, bola novamente com o Raif. Raif domina aqui pelo lado direito, tenta passar pelo Farias, não consegue, mas ainda assim ganha lateral para a sua equipe. Vem o Luque para a cobrança. Luque na frente ali para o Raif. Raif no meio de dois, não conseguiu ganhar do Farias. Agora o toque, a saída do ataque para a equipe do Referência. Cezinha inverte o jogo lá para o Tomé na direita. Tomé domina, já ergue a cabeça. Procura a inversão aqui para o Guerra, mas chega o Leonardo Ferreira e faz o recuo para o goleiro Bernardo Augusto. Bernardo já faz o lançamento à frente para o Vicente. Vicente domina, toca no meio, Derek. Derek domina, conseguiu domínio, chegou ali o Ferreira, conseguiu passar, mas aí acabou tocando errado, foi interceptado pelo Bruno. A bola sobra com o Ferreira, que começa o jogo novamente com o Lucão. Lucão para Bruno, na intermediária de defesa. E a equipe do Referência procura esse toque aí para ganhar o máximo de tempo possível. Ganha pelo placar de 2-0. Um toque lá do lado ali do Cezinha para o Tomé, acabou saindo mal, lateral. O lateral foi batido errado, recuperou a equipe do Referência. Bruno novamente saindo aqui do seu campo de defesa. Vai tocando a bola. Já passamos dos 6 minutos desta segunda etapa. Continua 2-0 para o Referência. Farias faz o lançamento à frente. Chega o Leonardo e consegue o toque de cabeça. Mas na sobra o Guerra conseguiu passar por ela e deixa para o Ferreira. Ferreira para a Cezinha. Cezinha já avança ali pelo lado direito. Toca para o Tomé. Chega na marcação Yudi. Tomé volta com o Cezinha. Cezinha volta e começa o jogo com o Patrick. Patrick para o Lucão. Aqui no sistema defensivo. Na esquerda aqui para o Farias. Toca a bola a equipe do Referência. Vai tendo a posse de bola. Não deixa a bola dos pés do Guarani. Inverte o jogo lá na direita. A bola é com o Bruno. Avança a equipe do Referência. Volta mais atrás novamente com Ferreira. Ferreira para Patrick. Patrick e Lucão.
Lucão domina, ergue a cabeça, achou o Farias sozinho aqui na esquerda. Chega na marcação Mazuca, faz a tenta tabelinha, chega o Leonardo, tentou o toque ali, foi interceptado pelo camisa 6, o Farias, mas a bola foi direto pela linha de fundo, novo tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Já saindo a bola, já tocou rápido para o Leonardo, Leonardo para o Luque, Luque para o Derek. Derek prefere voltar com o Luque. Luque tenta a inversão lá para o Vicente. Conseguiu um belo domínio ali o Vicente, mas chegou firme no Tomé. Que toque de calcanhar para o Vitor Benedetti. Acabou pisando na bola, o Vicente não conseguiu recuperar. Vem o Bruno, referência, volta a ter o domínio da bola. Toca atrás e começa tudo de novo novamente. Patrick, Lucão. Lucão para Farias. Farias joga no meio, vem para o Bruno. Bruno Ferreira. Ferreira volta atrás novamente com Patrick. Patrick toca para o Tomé na direita. A equipe do Referência vai queimando esse tempo, vai tocando a bola. Difícil a marcação do Guarani. E o Guarani já prepara 2 substituições, né, João? Exatamente, Marcelo. O Guarani vai ter que pôr sangue novo, vai ter que vir com velocidade se quiser pressionar a equipe do Referência no seu campo de defesa. Com um jogador a menos faz muita diferença essa questão física nesse momento. E agora sim, recupera a equipe do Guarani. O Derek deu um tapa na bola, acabou adiantando demais. Chega na cobertura o Patrick, já faz o lançamento aqui na esquerda para o Farias. Farias domina, deu um tapa à frente. Nada a marcar, siga o jogo. O árbitro manda seguir. Tentou o Raif ali para cima do Luque. Tá valendo tudo isso. Cezinha com a bola. Bruno dominou. Vem avançando a equipe do Referência. Toque na frente para o Natan. Ananias da marcação. O toque foi do lado para o Gui Borges. Chegou Ananias novamente em marcação. O Gui tentou o tapa na frente e não conseguiu o domínio. A bola saiu com bola. A equipe do Referência saiu com bola e tudo. Tiro de meta já batido. A bola chega até Vitor Benedetti. Vai tocando bola, acabou tocando errado. Recupera o Guerra. Guerra para Ferreira, tenta a tabela com o Natan, chega ali o Yudi e manda essa bola pela linha lateral. Teremos as 2 substituições na equipe do Guarani. Saiu camisa 11, o Raif, para a entrada do camisa 18, o Gui Costa. E a segunda substituição da equipe do Guarani, saiu o camisa 10, o Derek, para a entrada do camisa 19, o Cauã Jabes. Lateral a favor da equipe do Referência aqui pelo seu lado esquerdo do seu campo, já no seu campo de ataque. Tentou ali o Farias com o Bruno acabou devolvendo errado, ganha lateral a equipe do Guarani, vem Luque para a cobrança. Luque manda à frente, tentou o toque ali para o camisa 18, o Gui Costa, chega na cobertura o Lucão e manda essa bola novamente pela linha lateral. Vem o Luque para a cobrança. Luque lá na frente para o Gui Costa. Lucão novamente na cobertura, Farias afasta. Tenta o domínio ali o Mazuca, mas roubou muito bem a bola o Cezinha, que começa o jogo de novo com Tomé. Tomé ali foi acossado ali pelo jogador do Guarani. Avisaram o ladrão, mas o Gui Costa fica firme nele. É lateral para a equipe do Referência. O último toque foi do Gui Costa. Vem Tomé para a cobrança. Já estamos chegando na marca dos 11 minutos desta segunda etapa. No placar segue Guarani 0, Referência 2. Mazuca conseguiu o domínio, passou pelo Guerra, tentou lançamento à frente, Tomé intercepta e já toca para o Ferreira. Chega novamente a equipe do Guarani na marcação com o Raif, acabou perdendo, o Raif não, desculpa, com o jogador camisa 19, o Cauã. Vem a equipe do Referência, bola com o Gui Borges. Gui Borges já toca lá na direita para o Cezinha. Cezinha faz o lançamento na área para o Natan. Natan domina, tenta fazer o giro, mas a posição irregular já foi assinalada. A primeira da partida, João. Primeiro impedimento marcado no domínio do Natan. Rapaz, fala pra você, teve um momento aqui no meio que eu achei que baixou. Eu não sei se você já ouviu falar aquela brincadeirinha dos 5 minutos sem perder a amizade. Tá. Jefferson olhou ali e falou, 5 minutos sem perder a amizade, valendo tudo. Agora ganha o Ferreira ali. Sai a equipe do Referência novamente. Bruno tocando no meio. Tentou passar ali, acabou perdendo. Tentou a recuperação o Gui Costa. Mas volta com o Tomé. Tomé mais atrás para o Ferreira. Ferreira acabou
se complica ali com a marcação do Gui Costa, mas conseguiu o toque para o Tomé. Tomé tentou lançamento para o camisa 9, o Guerra, chega da interceptação o Ananias, mas volta para a equipe do referência, Bruno. Mais atrás para o Lucão. Pode falar, João. Marcelo, mesmo a gente estando com retorno aqui na cabine, né? Eu tive a sensação de um silvo de apito ali no domínio do Cezinha, próximo da sua área. Tanto que ele... Do Cezinha não, do camisa número 5. O Ferreira. O Ferreira, que tá com a touca. Tanto que ele para, ele olha pro juiz, fica olhando assim, falou, ué, o que tá acontecendo? De repente ele percebe que não veio esse silvo, não veio ele dentro do campo e aí ele sai tocando. Quase complica tudo e teríamos um fato inusitado acontecendo aqui no CT. Eu tive essa impressão também, então não tô louco. Vai tocando a bola a equipe do Guarani, tenta sair jogando, mas perde. Volta com o Gui Borges. Gui Borges ali, tenta passar para cima do Leonardo, não consegue. O Leonardo ganha essa bola e já faz o lançamento para o Gui Costa à frente. Tenta o domínio, acabou enganado pelo kick da bola, se recupera o Patrick e ganha essa bola. Tenta sair jogando, ele para, começa, volta mais atrás com o Tomé. Tomé toca do lado para o Bruno. Bruno volta, espera a movimentação dos seus companheiros e vai ganhando tempo com isso. Já passamos dos 13 minutos desta segunda etapa. O Bruno avança, vai indo. Tentou, toca, acabou errando. A bola chega até a equipe do Guarani, que toca a bola. Vem o Cauã. Cauã conseguiu o toque para até o Vitor Benedetti. A toque mais à frente, a bola com o Luque. Tentou o chute cruzado! A bola passa raspando a trave direita. Que chance, João! Grande chance da equipe do Guarani, grande chance, a bola acabou passando raspando praticamente ali a trave. Sorte para a equipe do referência, e o Guarani vem mostrando que mesmo com um jogador a menos tem condição de buscar esse placar. E mais uma substituição na equipe do referência, sai o camisa 9 Guerra para a entrada do camisa 20, o Kaká. E agora está aguardando ali, tem um jogador caído do referência, o árbitro autoriza a entrada do departamento médico. Como ele está próximo ali da linha de fundo, ele pede para ser retirado, para ficar fora de campo. E pelo jeito vai ser o substituído, hein? Já tem aqui o camisa 14, o Defante. É isso mesmo. Ele mesmo. Sai o camisa 3, o Patrick, para a entrada do camisa 14, o Defante. E é a segunda parada para a substituição da equipe do referência. Segunda parada? Trocou agora o 20, teve uma no intervalo. O 20 agora há pouco o Kaká e agora essa segunda parada. A terceira substituição. Não, Marcelo. Faz a conta certa. Intervalo e duas substituições agora na mesma parada. Ele aproveitou, contou a mesma, né? Tocou ali. É que eu achei que já tinha reiniciado a partida. Não. Tenta ali sair a equipe do referência pelo lado direito. Belo carrinho. O último toque foi do jogador do referência. A equipe do Guarani tenta sair com rapidez ali, mas não consegue. A bola chega até o Gui Costa, faz o giro, consegue escapar do seu marcador, vai avançando, Tomé em cima dele. Gui Costa contra Tomé. O Gui tentou ali, agora chegou o Tomé e é só lateral. Lateral para a equipe do Guarani. Vem o Vicente para a cobrança. Vicente. Rapaz, eu falo para os seus 5 minutos sem perder a amizade, virou 20. Tá valendo ainda, né? Vicente tenta manter essa bola pela linha, pela grande área, tentou chegar no Vitor, mas não chegou, foi interceptado. Novo lateral para a equipe do Guarani, que perde pelo placar de 2-0. Vicente na cobrança novamente. Espera a movimentação dos seus companheiros. Tentou o toque à frente para o Cauã. Cauã tentou ali o domínio, não conseguiu. Foi pressionado ali pelo Tomé. Ganha lateral a equipe do referência no seu campo de defesa. Tomé tentou o toque do lado ali para o Cezinha, sobrou para o Ferreira, que deu o bicão lá na frente. É Natan contra o Leonardo, são dois ali, o Gui Borges também tá nela. Leonardo acabou errando o passe, sobra para o Natan, vem a equipe do referência, tocou na entrada da grande área, a bola era para o Kaká, mas não chegou, conseguiu se recuperar a tempo a defesa do Guarani, que afasta essa bola, mas recupera a equipe do referência com Ferreira. Ferreira foi ali pra cima, tentou o Natan, tá valendo tudo isso. Natan com a bola, acabou tocando errado o Vicente. Toca do lado para o Mazuca, Mazuca perdeu a bola. Natan
perde e ganha nesse momento. Se jogou, o árbitro indica. Tá valendo tudo isso. Bola com referência. Na entrada da grande área, tentou chute cruzado. Afasta o Leonardo. Bola volta com Farias. Farias, o toque mais à esquerda aqui para o Cezinha. Cezinha tenta fazer o cruzamento lá pelo outro lado. O toque de cabeça no meio da área. A bola chega até o Cezinha novamente, que evita a saída pela linha de fundo. Farias dominou na linha de fundo. Tocou mais atrás. Cezinha parou. Tudo isso acontecendo dentro da grande área. Tentou o toque ali para o Gui Borges, acabou saindo muito forte, só tiro de meta. A equipe do Referência chegando agora. O Leonardo poderia ter dado um chutão, né? Eu acho que a intenção dele foi o chutão para a linha lateral, mas a bola acabou saindo fraca, espanada, e aí criou uma grande possibilidade de ataque por parte da equipe do Referência, que já tá puxando novamente. E vem o Farias aqui pelo lado esquerdo, dominou, chega Vitor Benedetti, consegue recuperar essa bola, tenta sair jogando, último toque, o assistente número 1 entendeu que foi do Vitor Benedetti, lateral para a equipe do Referência. Farias atrás para o Bruno, que volta mais atrás ali para o Lucão. Lucão já toca para o Defante. Defante já toca para o Tomé, Tomé devolve para o Defante. Defante volta mais atrás aqui para o Lucão. E a equipe do Guarani tenta pressionar essa saída de bola. Chega até o Cezinha. Cezinha contra Mazuca. Cezinha conseguiu se desvencilhar. Tentou o lançamento à frente. Chega o Leonardo para fazer o corte. Yudi consegue recuperar, vai avançando. O pai do Yudi está aqui na arquibancada hoje, prestigiando seu filho. Lançamento feito aqui na direita. Tentou ali melhor para o Lucão. Lucão já faz o lançamento à frente para Gui Borges. Gui versus Leonardo. Gui com ela, faz o giro. Tentou o lançamento à frente para o Natan. Sai ali o Bernardo e consegue. Agora sim se antecipou e fez firme a defesa. E já sai jogando com o Yudi. Yudi do lado ali para o Leonardo. Mais à frente para o Mazuca. Mazuca tentou o lançamento ali para o Luque. Pegou mal na bola. A bola acabou indo direto pela linha lateral a favor da equipe do Referência, na marca dos 19 minutos deste segundo tempo. E daqui a pouco vem substituição pela equipe do Guarani. O Guarani vai mexer de novo. Tentou ali o Luque, conseguiu recuperar a equipe do Guarani com o Leonardo. Leonardo para o Luque. O Luque tentou o cruzamento por Gui Costa, o lançamento por Gui Costa. Perdeu no primeiro momento, tenta ganhar no segundo. Agora sim, ganhou do Tomé. Tentou o toque à frente, mas recuperou o Ferreira. Ferreira começa mais atrás com o Bruno. Bruno procura o lançamento para o Natan. É afastada novamente a bola sai aqui pela linha lateral. Lateral para a equipe do Referência no seu campo de defesa. Vem o Farias para a cobrança. Farias mais atrás para o Lucão. Vai tocando a bola a equipe do Referência. Toca do lado para o Defante. Defante lá na direita para o Tomé. Tomé domina, prefere voltar com o Defante. Defante faz o giro, espera a movimentação dos seus companheiros, tenta a inversão aqui para o Farias. O toque não saiu legal, mas o Farias conseguiu evitar a saída. Mazuca em cima dele, volta mais atrás com o Lucão. Lucão na bola ali, chega o Vitor Benedetti para atrapalhar ali, para enxuriçar a vida dele. JV tenta ser jogando aqui com Farias, perdeu o domínio, recuperou o Mazuca, mas não teve o domínio, a bola acabou saindo pela linha lateral. E teremos a substituição na equipe do Guarani. Sai o camisa 8, o Mazuca, que já estava ali fora, para a entrada do camisa 7, Léo D'Amato. A falta foi assinalada aqui contra a equipe do Guarani. Nona falta do Guarani na partida contra a 7 da equipe do Referência, João. Exatamente, Jefferson anotou ali um toque de mão na bola ali por parte do camisa número 7 da equipe do Guarani. Mais uma falta assinalada. Já cobrada, Lucão para Ferreira. Ferreira domina, chega na marcação com o Anjabes. Toca aqui na direita para o Lucão. Chegou aqui, teve que se desvencilhar, fez o lançamento, chega fácil nas mãos do goleiro Bernardo Augusto. Bernardo faz o lançamento à frente. Não conseguiu o domínio ali a equipe do Referência. A bola chega até o Vitor Benedetti, mas estava firme na marcação o Lucão, mandando essa bola pela linha lateral. Luque tentou lá na frente, não perde e ganha. Vem avançando a equipe do Guarani, chegou até o Cauã, fez o corte, tentou o chute, foi bloqueado na hora H. E no bate-rebate a bola acabou saindo pela linha de fundo. Perde mais uma grande chance a equipe do Guarani, João. Pois é, bela chegada ali no meio, no momento do chute bloqueado, mas no momento muito certo a defesa do Referência conseguiu fazer esse bloqueio. Lucão, saindo com o Bruno,
Bruno aqui do lado para o Farias. A equipe do Guarani se anima e vem para a marcação. Yudi não conseguiu ali, rechaça essa bola a equipe do Referência. Lançamento feito à frente. O Bernardo estava ali no limite, nos limites da grande área. Conseguiu pegar essa bola e manda essa bola para o alto, na frente. Luque versus Farias. Farias conseguiu colocar a cabeça na bola, tentou ficar com a sobra o Léo da Mato, mas não conseguiu. A bola chega até o Gui Borges aqui pelo lado esquerdo. Parou, chegou na marcação, tá valendo tudo isso. O Gui passa pelo jogador do Guarani, passou por baixo das pernas, mas recupera essa equipe do Guarani, ganha, vem avançando. Luque, chegou o Bruno ali no carrinho, conseguiu impedir o contra-ataque. Inversão de jogo lá pela esquerda com o Vicente. Vicente domina, toca do lado, para Cauã Jabes, Cauã para Luque. Luque tocou, tentou o lançamento mais à frente, é com o Gui Costa. O Gui dominou, tem o Tomé na sua marcação. Conseguiu passar, Gui Costa fez o cruzamento, foi interceptado. A bola ainda pinga ali na entrada da grande área. Chega ali o Léo da Mato, pulando, passando por cima de todo mundo de cabeça. E a bola fica fácil nas mãos do goleiro JV, que ganha aquele tempinho precioso segurando a bola. Lucão faz um lançamento à frente, recupera a equipe do Guarani novamente. Bola com o Luque. Luque no meio. Tentou o toque ali, o Cauã se atrapalhou no toque, mas o Leonardo Ferreira tá aqui na frente, adiantado, marcando. Cezinha conseguiu o toque lá na direita para o Ferreira. Ferreira faz o corte, acalma toda a jogada. Domina, volta mais atrás com o Defante. Defante domina. Mais do lado aqui para o Lucão. Lucão tenta avançar, tocou no meio, sozinho. Vem avançando o Cezinha. Na marca dos 23 minutos, 0-2 para a equipe do Referência. Toque lá na direita para o Tomé. Tomé volta, começa de novo com o Defante. Defante faz o lançamento à frente, procurando o Natan. Ananias ali ganhou de cabeça e chegou o Luque completando. A bola vai para o Léo da Mato. O Léo da Mato já faz o lançamento, mas acabou tocando reto no meio. O Gui Costa estava na esquerda e o Léo da Mato estava na direita e a bola acabou ficando fácil para o Referência, que já volta para o seu campo de ataque. Gui Borges tocou mais atrás ali para o Cezinha. Tá valendo tudo isso. Cezinha tocou, inverteu o jogo lá para o Tomé. Dominou, tá sozinho. Já tocou do lado ali para o Kaká. Kaká no meio, tentou, toque para o Cezinha, foi interceptado e aí a falta foi assinalada contra a equipe do Referência. Falta na entrada da área ali da equipe do Guarani. Marcelo, o desenho defensivo da equipe do Guarani, eles estão fechando ali a frente da área com 7 jogadores, no caso, né? E deixando apenas os 2 jogadores aqui na frente, o camisa número 7 e o camisa... Lá vem o ataque, lá vem o ataque. Lá vem a equipe do Guarani, Gui Costa, belo lançamento do Luque. Gui Costa lá pelo lado esquerdo, tentou passar pelo Tomé, mas recupera, ganhou de novo. Briga boa. A bola fica com o Gui Costa, começa o jogo novamente com o Yudi. Yudi avança na intermediária, arriscou, passou longe do gol. Como eu falava, vem o Gui Costa e o Davanzo aqui na frente. Só que nesse desenho, né, Marcelo, nessa projeção de ataque da equipe do Guarani, ele precisa tentar arriscar mais, como o Yudi fez, chute de longa distância para surpreender o goleiro da equipe do Referência. Lançamento feito à frente, Ananias conseguiu recuperar essa bola, ganhou ali o Léo da Mato, chegou firme ali, mas a bola ficou com o Bruno, está valendo. Vem a equipe do Referência, belo lançamento aqui para o Gui Borges na esquerda, já invadiu a grande área, fez o corte, arriscou! Gol! É do Referência! Na marca dos 26 minutos, Gui Borges recebeu o lançamento, dominou, fez o corte, chutou forte, na bochecha da rede, sem chances para Bernardo Augusto. Agora no placar, João, Guarani 0, Referência 3. Pois é, lançamento feito, pegando a defesa da equipe do Guarani desguarnecida. Lá vem a substituição aí, Marcelo. Vai sair o camisa 7, o Vitor Benedetti, João, para a entrada do camisa 20, o Tássio. O Benedetti já tinha mostrado sinais de cansaço, né? Ele e o Gui Costa ali, só os dois como homens de ataque. Tava tentando buscar muito bola, jogando muito. Mas aí
Uma jogada nas costas da defesa. Belo chute aí da equipe do Referência. Um belo gol ali do Gui Borges, que marca o seu 6º gol na partida. Os gols de hoje, os 3 gols da equipe do Na Referência. competição, né? É, da competição, desculpa. Os 3 gols hoje marcados pelos artilheiros da equipe. Cezinha e Gui Borges tinham 5 gols na competição até o início dessa rodada, marcaram o seu 6º gol e o Guerra marcou seu 4º gol. Vai tocando a bola a equipe do Guarani. Lançamento feito à frente, tentando aqui o Tássio, mas o lançamento foi muito fechado, foi direto pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Referência. Na marca dos 27 minutos, 3-0 para a equipe do Referência. JV já bate o tiro de meta, tocando do lado ali para o Lucão. E a equipe do Referência prepara 3 substituições. Daqui a pouco a gente passa para os amigos de casa. Tentou o Gui Borges ali, ganhou a equipe do Guarani. O Léo tentou de cabeça, a bola sobra com o Cezinha. Cezinha já faz o lançamento à frente, procurando o Kaká. Aí ficou fácil nas mãos do goleiro Bernardo Augusto. Bernardo já faz o lançamento à frente, ali no bate-rebate, sobrou para o Farias. Farias faz o lançamento à frente. Leonardo conseguiu rechaçar essa bola. É o Gui Costa, aqui do lado para o Tássio. Tássio dominou, belo toque à frente ali para o Gui Costa. Chega na cobertura o Lucão e acaba mandando essa bola pela linha lateral. Teremos as substituições? Não, daqui a pouco. Vem o Luque. Lateral para a equipe do Guarani. Vem o Luque. Jogou lá na grande área. Desvio, tentou desvio de cabeça do Gui Costa, mas sobrou para o Léo. Arriscou! Um bonito chute, mas acabou passando por cima do travessão. Ela acabou subindo demais, né, Marcelo? Eu falo pra você, ó, deu uma quedinha ali que assustou o goleiro da equipe do Referência, que tinha endereço essa bola, hein? Muito bem, a primeira substituição aqui na equipe do Referência, João. Sai o camisa 5, o Ferreira, para a entrada do camisa 5, o Murilo. É o camisa 15, Murilo. Sai o camisa 11, o Gui Borges, para a entrada do camisa 17, o JP. E a última substituição na equipe do Referência, vai sair o camisa 2, o Tomé, para a entrada do camisa 13, o Pedro. Então, muito bem, as 3 substituições feitas aqui pela equipe do Referência. Reiniciada a partida, toque para o Lucão. Lucão tenta fazer o lançamento à frente, o chute meio rasteiro, a bola sobra com a equipe do Guarani. Luque tentou lá pro Gui Costa, a bola sobra com o Cauã Jabes. Cauã já inverte lá na esquerda com o Vicente. Vicente domina, toca no meio pro Léo D'Amato. Léo tentou o domínio, quase se atrapalhou com ela, recuperou, já tocou na frente. Avança a equipe do Guarani com o Cauã, foi derrubado e a falta foi assinalada, a 9ª falta da equipe do Referência. Lá pelo lado esquerdo. Vicente já pegou a bola. Falou para deixar com ele, vamos ver. O árbitro já marca o posicionamento da bola. O Vicente já ajeita com carinho. Os jogadores do Guarani vão lá para a grande área. Perdem pelo placar de 3-0. O Jefferson já posicionou ali já a distância da barreira. Tudo ok, autorizada a cobrança. Vem o Vicente. Olha para a área, jogou ali no segundo pau, tentou desvio de cabeça o Leonardo, a bola sobrou ainda para o Tássio, mas acabou pegando mal de cabeça, ficou fácil nas mãos do goleiro JV. JV já tenta o lançamento à frente, quem ganha de cabeça é o Vicente, mas a bola sobra ali para o JP. Vem avançando a equipe do Referência, a bola com Farias. Farias mais atrás, volta, começa com o Lucão novamente. Lucão domina, ergue a cabeça, faz o lançamento procurando o Natan, melhor para o Leonardo, quase que se atrapalha com a bola, chegou até o Luque, procura o lançamento para o Tássio, a bola ficou fácil nas mãos do goleiro JV. Já passamos dos 31 minutos, João, segue 3-0 Referência. Exatamente, Marcelo, a gente escuta aqui, né, do banco de reservas, o pessoal, o chute é por fora, é para buscar por fora. Esses lançamentos longos estão acontecendo muito fechados, né? O que está facilitando muito a vida do goleirão JV da equipe do Referência, que recebe essa bola com certa tranquilidade, né?
essa bola precisa ser aberta, ser jogada mais lateralmente para que os jogadores do Guarani consigam chegar nela. E o que atrapalha também esses lançamentos da equipe do Guarani, que o Guarani está jogando contra o vento, né? Exatamente, ainda, além de tudo ainda tem essa questão do vento hoje, tá bastante forte. Agora de pouco acabou de passar uma nuvem de poeira aqui pelo gramado. Sim. Bola chega até o camisa 4, o Lucão. O Lucão é o novo capitão aqui da equipe do Referência com a saída do Gui Borges. Vai avançando a equipe do Referência, aqui pelo lado esquerdo com Farias. Farias domina, fez o giro, toca para o Cezinha. Cezinha domina, tem o Léo da Mato na marcação. Vai tocando a bola a equipe do Referência, chega até o Murilo. Murilo começa mais atrás ali com o Bruno. Bruno para Murilo. Murilo já toca lá na direita. Avança a equipe do Referência, ganha pelo placar de 3-0. E agora com essa vantagem no placar, a equipe do Referência pode trocar bastante passes aqui no seu campo defensivo. Mesmo porque a equipe do Guarani resolveu fazer a proteção em seu próprio campo, não avança mais tanto. E com esse vai avançando a equipe do Referência, lá pelo lado direito, cruzamento feito, passa pelo Natan. Cezinha aqui tenta chegar na bola, chega na cobertura, o Luque consegue recuperar, tenta sair jogando, faz o lançamento à frente, mas ficou fácil para o Bruno. Bruno já toca para o Farias, avança a equipe novamente do Referência agora pelo lado esquerdo. Bola chega até o Cezinha. Cezinha para e volta tudo de novo. Com esse resultado, lógico, temos que esperar o resultado entre o jogo do Mirassol e Brasília e Mirassol, mas a equipe do Referência vai ultrapassando a equipe do Guarani no grupo. As duas equipes com 6 pontos ganhos, o Guarani vai chegando a 1 gol de saldo e o Referência vai chegando a 4 gols de saldo. Lateral para a equipe do Referência. Vem o Farias, com toda a calma do mundo. Marcelo, fala. Ontem a gente acompanhou o jogo do Sub-20 por parte lá na cidade de Piracicaba, né? Aquele negócio, infelizmente, ou felizmente, não sei, eu tenho alguma facilidade em acompanhar alguns textos de regra. E eu vi umas situações ontem, eu até fiz um comentário um dos nossos companheiros, né, o Renato. E hoje eu acabei de ver outro lance aqui, um detalhezinho mínimo de regra, mas que mostra como algumas coisas o pessoal pode estar até no livro, mas não prestam atenção, né? Tá certo. Vem a equipe do Guarani, vai descendo lá pelo lado esquerdo. Teremos mais uma substituição na equipe do Referência. Vai avançando a equipe do Guarani, o toque errado. Agora sim, autorizada a substituição na equipe do Referência. Entrando camisa 16, Caio Gross, para a saída do camisa 6, o Farias. Só para que eu possa exemplificar, Marcelo, quem é o capitão da equipe do Referência nesse momento? Agora, pelo menos eu vi a faixa com o Lucão. Tava na mão dele. Aí que tá. Aonde está essa faixa? Hoje é obrigação que essa faixa esteja no braço do jogador. E nesse momento não dá no braço de jogador nenhum. Ela foi descartada para fora do gramado. Ah, tá. É o que eu tinha visto na mão do Lucão, segurando. Bola com a equipe do Guarani, vem descendo. Cauã, toque aqui na direita para o Kaká. Kaká domina, tenta avançar para o seu campo de ataque. Tentou a inversão de jogo ali, conseguiu recuperar ali o Vicente, mas o toque acabou saindo errado. Avança a equipe do Referência, Léo da Mato, recuperou para Gui Costa. Gui Costa faz o giro, tenta se desvencilhar do seu marcador, tocou no meio. Chegou aqui até o Luque. Luque dominou a inversão de jogo lá na esquerda. Tabelinha, tentou a tabelinha lá com o Gui Costa dentro da grande área, não conseguiu. E aí ergueu o braço, camisa 19, o Cauã Jabes. E a falta foi assinalada. 10ª falta cometida pela equipe do Guarani contra 9 da equipe do Referência. Já estamos chegando na marca dos 36 minutos desta segunda etapa. No placar, Guarani 0, Referência 3. Bola com Cezinha. Cezinha toca mais do lado ali para o Bruno. Bruno para Cezinha. Cezinha à frente ali, tentou para o Murilo. Murilo volta mais atrás com o Bruno. Bruno domina. Com toda a calma, sem marcação, vai ganhando tempo. Toca para o Lucão. O Luiz Estrada aqui mandando o Gui Costa ir avançar e marcar. Chegou o tempo, foi obrigado a dar o chutão, a bola sobra com a equipe do Guarani. Cauã fez o corte ali, fez o giro. E aí a falta foi assinalada, marcada ali contra o Murilo da equipe do Referência. Já bateu.
Gui Costa, lá para a esquerda para o Vicente. Vicente domina, vem para o meio. Não tem para quem tocar. Prefere aqui do lado para o Luque. Luque volta mais atrás com o Leonardo Ferreira. Leonardo tenta o lançamento lá na frente, procurando o Gui Costa, que conseguiu o cabeceio. Tentou no meio. Murilo afastou. A bola sobra com o Vicente. Ele não tapa na frente. Aí arriscou do jeito que deu. Na base do desespero, né, João? E a bola passou do lado direito aqui do gol defendido por JV. E a marca foi solicitada. Muito bem, jogador ali do Referência caído pelo gestual ali. Cãibra, né? Vamos ver. Chega ali o departamento médico da equipe do Referência para atender o jogador. A marca também está junto. Já passamos na marca dos 37 minutos desta segunda etapa. Segue 3-0 para a equipe do Referência. Agradecer a todos que estão com a gente no chat. Os 164 aparelhos conectados. Vamos lá, Carolina, Josi França, Gumercindo, Marliane, a galera aqui, a Luciana Moraes, Mr. Gabriel, Lucas. Um grande abraço a todos aqui que nos acompanham no chat aqui da TV Guarani. Muito obrigado pela participação. Tiro de meta aqui a favor da equipe do Referência. JV. Toma a distância. Vai dar o chutão. JV fez o lançamento à frente ali, de cabeça. Tentou o toque para o Kaká. Tentou ali o domínio, não conseguiu. A bola saiu com bola e tudo. Acabou a bola direto pela linha lateral. Vem o camisa 16, o Caio Gross para a cobrança. Já passamos dos 38 minutos. Lucão para Caio. Caio tenta avançar, tá firme o Kaká ali na marcação. Tentou o lançamento, muito à frente, ficou fácil nas mãos de Bernardo Augusto. Tocou do lado para Ananias. Ananias tocou aqui do lado para o Luque. Tenta avançar a equipe do Guarani, busca seu gol de honra. Lançamento frente a frente aqui para o Gui Costa. Não conseguiu ganhar. Afasta ali, dá o bicão para onde o nariz estava apontado o jogador aqui do Referência. Novo lateral, vem o Luque. Não aparece ninguém para fazer a cobrança. Agora sim, chegou até o Cauã. Cauã tentou o toque de primeira para o Kaká. Bola subiu ali, o Kaká tentou domínio, chegou até o Gui Costa. Gui para o Luque. O Luque arriscou, acabou batendo no Cauã. O Kaká tenta recuperar a bola ali. Aí só protegeu o camisa 16, o Caio Gross. E é tiro de meta para a equipe do Referência. Estamos chegando na marca dos 40 minutos desta segunda etapa. Referência 3, Guarani 0, aqui no CT do Guarani, terceira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Lembrando que as duas equipes voltam a se enfrentar no sábado que vem, às 11 horas, lá em Santana de Parnaíba. A bola volta aqui com Cezinha. Cezinha mais atrás para Lucão. Lucão do lado ali para o camisa 16, Caio Gross. Caio Gross toca mais para o Lucão. Teremos 4 minutos de acréscimo. A bola chega lá na direita. Vai tocando a bola a equipe do Referência. Lucão. Lucão domina. Tenta avançar. Tocou na frente para o Cezinha. Chegou o Léo ali cometendo a falta. Mais uma falta da equipe do Guarani. A 11ª. E o Cezinha fica estendido lá no chão. Aí tudo tranquilo. Ninguém quer mais nada. Agora sim o Cezinha levantou e já fez o toque ali para o Lucão. Lucão inverte o jogo lá na direita. Vai avançando a equipe do Referência no seu campo de ataque. Lançamento feito à frente procurando o Natan. Acabou sendo enganado pelo kick da bola. O Leonardo Ferreira na proteção. Fica fácil nas mãos de Bernardo, que faz o lançamento. Agora a gente vê a ação do vento também, né, João? A bola subiu muito, que deu aquela freada e quase voltou para trás. Cauã tenta o domínio ali. A bola quica muito. Sobrou para o Murilo. Murilo volta e começa o jogo ali pela equipe do Referência. Lucão com a bola. Chega até o Murilo. Murilo inverte o jogo lá na direita. Passamos dos 41 minutos. Vamos até os 44. Bola mais atrás ali com o Defante. Defante domina, ergue a cabeça, espera a movimentação dos seus companheiros. Tocou agora sim. Chegou até o camisa 20, o Kaká. Toca mais atrás. Defante. Defante tenta aqui o toque, o Lucão
Quase atrapalha o Caio Gross, mas conseguiu um tapa na frente. Natan tenta o domínio, chega até o Cezinha, que consegue colocar a bola no chão. Belo toque ali para o Caio Gross, que faz o lançamento à frente, afasta o Yudi, mas o Caio recupera a bola. Já vai lá pelo lado direito do seu ataque. Avança a equipe do Referência. JP toca do lado, tentou o lançamento para ele, recupera a equipe do Guarani. Mas no toque sai errado. Léo da Mato, a bola sobra para a equipe do Referência, na meia-lua da grande área. Natan para Cezinha, ameaçou o chute, tentou fazer o drible, mas conseguiu se recuperar com a bola. Volta mais atrás e começa aqui atrás com o Lucão. Lucão para, espera a movimentação dos seus companheiros. Tocou na frente, tentou domínio, acabou se atrapalhando. Ganha a equipe do Guarani, que sobe agora com o Tássio. Belo avanço aqui do Tássio pelo lado direito. Conseguiu o toque à frente para o Gui Costa. Gui Costa fez o giro. Dominou, conseguiu o toque mais atrás ali para o Cauã. Chegou firme na marcação o JP e ganha. Sai, toca para o Lucão. Lucão já toca para o Bruno. Bruno inverte o jogo lá na direita com o Pedro. Pedro avança. Parou, prefere parar e voltar e começar de novo com o Defante. Defante para Lucão. Já chegamos na marca dos 43 minutos. Lucão tenta o lançamento lá na frente. A bola chega até o Kaká. Kaká domina, faz o corte, volta mais atrás com o Pedro. Pedro já vem para o meio, dá um tapa na frente procurando o Natan, mas foi direto nas mãos do goleiro Bernardo Augusto. Bernardo Augusto agora está jogando pelo chão aqui com o Cauã Jabes. Cauã tenta fazer um lançamento na frente ali para o Tássio, mas aí não dá, né, João? 43 do segundo tempo, um passinho desse. É, muita força ainda, o jogador não ia alcançar. A equipe do Referência tem toda a tranquilidade do mundo para fazer essa cobrança. Caio Gross com Lucão. Atrás para o Bruno. Bruno domina, espera a movimentação dos seus companheiros. O Tássio está ali marcando. Murilo. Murilo para o Lucão. Lucão na frente aqui no meio, tenta avançar a equipe do Referência, toque na frente para o Natan, interceptação do Leonardo, o Luke tenta sair jogando, a bola sobra no meio, tentou o toque aqui na direita, chega até o Tássio, avança a equipe do Guarani, Tássio, dá um tapa na frente ali, Luke para o Cauã tentou a devolução para o Luke, não conseguiu, mas a sobra ainda com o Guarani, Vicente, para o Gui para Vicente, ali a bola correu um pouco, chega na proteção Lucão, aí acabou se atrapalhando, só tiro de meta para a equipe do Referência, mas na marca dos passados 44 minutos, põe ponto final o senhor Jefferson Silvestrini para Guarani 0, Referência 3, João Luiz. Encerra a partida aqui no CT, a equipe do Guarani sai bastante desgastada, principalmente pelo tanto que teve que correr nesse segundo tempo com um jogador a menos. E a gente consegue ver, né, Marcelo, mesmo com esse novo tipo, vamos por assim, de futebol que está acontecendo, de jogo mais fechado, em espaços menores, um jogador, principalmente nas categorias de base, faz muita diferença. O Guarani sentiu a expulsão, acabou sofrendo aí os gols. E agora espera o jogo da volta lá em Santana do Parnaíba. E colocando nos números finais da partida, a equipe do Guarani, 8 chutes, 1 na direção do gol. Cometeu 11 faltas, teve 3 escanteios a seu favor, nenhum impedimento assinalado contra, 1 cartão vermelho para o camisa 9, o Guarnier. A equipe do Referência foram 2 chutes, os 2 no primeiro tempo e os 2 gols. Cometeu 10 faltas, teve 2 escanteios a seu favor, 1 impedimento assinalado contra, 2 cartões amarelos para o camisa 6, o Farias, e para o camisa 7, o Rigorf. Os gols assinalados pela equipe do Referência: camisa 9, o Guerra, o camisa 10, o Cezinha, e o camisa 11, Gui Borges. Então, lembrando, as duas equipes voltam a se enfrentar na semana que vem, lá na cidade de Santana de Parnaíba, a partir das 11 horas. A gente vai ficando por aqui, e na semana que vem, meu amigo João, o que tem na semana que vem? Semana que vem teremos mais um, né? Da sequência, mais um derby lá no Brinco de Ouro da Princesa. A equipe do Guarani buscando sua classificação no Sub-15. É isso aí.
Hoje já tivemos um empate em 2-2 e semana que vem no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E lembrando que semana que vem é rodada dupla, hein? Teremos a equipe do Sub-15 no derby e logo na sequência no Sub-20, o jogo da volta. Na segunda fase do Campeonato Paulista da categoria Sub-20, Guarani e Desportivo Brasil, o Guarani que venceu a equipe do Desportivo lá em Porto Feliz pelo placar de 1-0. Então, meus amigos, até semana que vem, se Deus quiser, um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e até mais.